Pode começar. Sim. Bom, pessoal, boa noite, então. Como a gente já comentou, hoje a aula é sobre funções. Com certeza vocês já devem ter visto lá no primeiro ano do ensino médio, provavelmente. Lembram daqueles gráficos, daquela coisa toda, né? E hoje, então, é sobre isso que a gente vai trabalhar. Só. Qualquer coisa, se tiver com o som baixo ou não estiver aparecendo, me avisem, fazendo favor. Bom, inicialmente, o que é uma função? Quando que a gente vai ter uma função? Uma função é quando a gente tem a relação entre dois conjuntos, ou seja, entre dois conjuntos que podem ser numéricos. Alô? Pode ir, Cleiton. Desculpa, que aqui ficou preto a tela, daí. Tá, continuando. Bom, a função, então, é uma regra que relaciona elementos de dois conjuntos. Então, para a gente ter uma função, vamos ter uma relação entre dois conjuntos. Precisa ter nessa relação dos dois conjuntos. E a função, ela sempre vai ser definida por uma lei de formação. E o que seria essa lei de formação? Vocês devem lembrar do f de x. Então, lembram lá das funções do f de x? Que para cada valor de x, a gente vai ter um y correspondente. Nesse caso, a gente diz que y está em função de x. Ou seja, um dos conjuntos, quando eu falei que é uma relação entre conjuntos, um dos conjuntos são os números de x. E o outro conjunto seriam os números que pertencem a y. E fazendo essa relação, a gente vai dizer que y está sempre em função de x. Basicamente, né, essa é a relação do que é uma função, né, o que a função trabalha. E para expressar a função, geralmente a gente utiliza a notação f de x ou y de x, que é isso que nas maioria dos exercícios vocês vão ver, que é o f de x igual a x mais 1, f de x igual a x ao quadrado. Ou também o y de x. Daí seria y de x igual a x mais 1, ou seja, o f de x ou y de x é a mesma coisa, né? Não muda nada. E por que o x ali está entre parênteses? Essa é a parte, então, que é o valor, né, que depende, né? Então, a função y de x, o x é o valor entre parênteses, sempre vai ser o valor que vai ser alterado lá no lugar de x para resolver os problemas conforme for a proposta, né, de cada questão. Um exemplo, então, básico é o preço a pagar para abastecer seu carro com gasolina. Então, quando a gente vai abastecer o carro, a gente não sabe que preço vai dar, né? Geralmente a gente diz, né, quanto colocar, mas, hipoteticamente, né, se a gente quisesse descobrir o preço, a gente ia ter que saber a quantidade de litros. Então, o preço que a gente vai pagar para abastecer o carro, ele vai depender da quantidade de litros que você abastecer. Então, o preço, ele é uma variável, né, que depende. Ele depende da quantidade de litros. E os litros, independentemente, né? Ele é independente. O que vai depender é o preço da quantidade de litros. Então, aqui eu coloquei uma formulazinha, como seria? Então, o preço igual ao valor por litro da gasolina, vezes a quantidade de litros que você abastecer. Agora, colocando isso em notação de função, a gente iria escrever dessa forma. Faltou uma parte. Digamos que o valor da gasolina fosse 4,50. Então, escrevendo em notação de função, a gente teria que f de x é igual a 4,50 vezes x. Ou seja, o x é a quantidade de litros que você vai abastecer. Então, se você abastecer 1 litro de gasolina, você vai pagar, vai
resolvendo a função, você consegue obter esse valor, né? 4,50 vezes 1, 4,50. Essa estava fácil. Mas, enfim, se você colocar um número maior de litros de gasolina, ficaria mais fácil, utilizando, né, a função, de descobrir o valor que você iria pagar para abastecer, né, o carro. Então, basicamente, é essa parte da função. Bom, existem vários tipos de função, que é o que você geralmente estuda lá no primeiro ano do ensino médio. A função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, as trigonométricas, que ó, muitas vezes não dá tempo de trabalhar as trigonométricas no ensino médio. Acredito que pouca gente veja no ensino médio. Mas os tipos que mais caem no Enem que a gente pesquisou, então, são as funções afim e as funções quadráticas, ou seja, a função afim é a mesma coisa que a função de primeiro grau. Logo mais a gente já vai detalhar um pouco sobre cada uma. E a função quadrática é a de segundo grau. E depois, que é o que cai menos depois dessas duas, seriam as funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Essas são as que menos aparecem. Então, hoje, nessa aula, a gente vai focar na função afim e quadrática, que é o que mais cai no Enem. Big? Vocês podem me sinalizar se estão escutando? Sim, sim. Aqui o professor Big encontrou um meme aqui, né, para aula. Quer explicar aí, Big? Escuta, tô me Você ouvindo, que né? deve, Tá. né? Então, o primeiro passo, assim, quando a gente tá fazendo alguma coisa, o pessoal fica pedindo, mas para que eu vou utilizar a função para minha vida? Olha só, esse aqui é um exemplo tradicional, um exemplo show que acontece. Olha só, vamos dizer que você vai com 10 conto para entrar numa festa, tá? Você paga 10 conto para entrar numa festa, R$ 10. E cada bebida custa R$ 5. E dizendo, então tu vai com quanto? Com R$ 50. Você vai ter a segunda equação. Você tem R$ 50 e pagou R$ 5 cada bebida, mais 10 da entrada. Aí você consegue e pensa que tu ficou bêbado, você volta para casa, né? E vai pensar, nossa, quantas cervejas será que eu tomei? Né? Com teu dinheiro, né? Fora o que os teus amigos te deram e, sei lá, tu encontrou em cima da mesa e bebeu também, sei lá, né? Acontece, Tem tá? as variações, né? Tá. Mas resolvendo mais ou menos essa conta aí. Ô, Cleiton, eu vou pedir para compartilhar. Tu para de compartilhar a tua tela e eu compartilho a minha, que é mais fácil. Sim, beleza. Porque senão eu não consigo usar meu cursor. Pode apresentar, Big. Já foi. Se a gente fosse tentar, pessoal, resolver mais ou menos isso aqui, a gente sabe, né, como se faz, né? Nessa equação para se resolver quanta cerveja teria tomado. Sim ou não? Sim, né? Porque aqui vocês só vêm aqui, né? Era mais ou menos assim, né? 50 igual a 5x mais quanto? 10. E a gente pega e isola, né? 50 menos 10 igual a 5x. Aí tu fica com quanto? 40 igual a 5x. X é igual a 40 dividido por 5. Então, X vai ser igual a 8. A pessoa tomou 8 cervejas, gente, que alcoólatra. Mas, enfim, continuando nossa aula, tá bom? Esse é um exemplo que pode cair, tá? Que vocês podem usar para a realidade aí. Deixa eu só pegar o apontador aqui. Mas, dando sequência, né? Nesses tipos de função, a gente vê um pouquinho de quê? De domínio, contra domínio e imagem, tá bom? Para vocês terem mais ou menos ideia do que é isso, tá? Domínio, contra domínio e imagem.
No domínio, né, eu apresento essa função aqui, mais ou menos assim. A gente vai fazer um exemplo para vocês terem ideia do que é domínio e imagem. Ó, eu vou fazer o que eu acho que é melhor, tá? Vamos dizer assim. Isso aqui cai bastante, pessoal. Essa coisa de domínio e imagem, tá? Que tem para vocês dizerem, tipo, o que pertence aos reais, o que não pertence, tá? Encontre o domínio, essas coisas caem. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Digamos que eu vou ter dois conjuntos, tá? O meu conjunto A é igual a 0,2,4. Vou fechar meu papel. E o meu conjunto B vai ser igual a 0,2,4,6, pode ser 8. Tá? Vou ter esse domínio em minha imagem. Tá? Deixa eu escrever o resto da conta. Quando eu tenho uma f de A... Deixa eu ver. Transformada na equação, na função 2x em B. Então, presta atenção. Os números que estão no meu A, eles vão passar por 2x para chegar no B. Um resumo bem grosso de se falar, tá bom? Para vocês entenderem. Então, eu vou fazer como? Eu acho que vocês já viram, tipo, algo mais ou menos assim, ó. É a relação entre conjuntos, né? Isso, ó. Eu tenho aqui o meu conjunto. Nossa, que bola de ovo. Meu 0, o meu 2 e o meu 4. Tá? Esse aqui é o meu conjunto o quê? Meu conjunto A. E o meu conjunto B, ele vai ser um pouquinho maior, né? Vocês concordam comigo? Porque ele vai ter o meu 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Isso aí. Aí ele está dizendo, olha só, que os meus elementos de A vão passar para B multiplicado por essa equação. Então, por exemplo, tudo que eu tenho em A, pessoal, ó, vai ser os meus produtos de A vezes 2x e vai ser o resultado em B. Concordam? Isso. Se me falarem que não deu, vocês me falam aí. Aí eu começo pelo primeiro aí, ó. 0 vezes 2 me dá quanto? Vocês podem falar aí. 0 vezes 2 me dá 0, né? 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai me dar 4. E 4 vezes 2 vai me dar 8. Então vai ser mais ou menos assim. Por quê? Porque ele está dizendo que a minha função que está em A multiplica duas vezes. Se aqui tivesse 3x, professor, tu multiplica por 3. Se tivesse 4x, multiplica por 4. Se tivesse 4x mais 1, multiplica por 4 e soma mais 1. Mais ou menos assim. Mas eu quero que vocês se atentem a isso aqui, ó. Se alguém parar amanhã na rua, vocês e pedir o que é o domínio de uma função, vocês vão dizer que o domínio é o quê? O meu domínio vai ser o quê? Os elementos de A. O que é meu contradomínio? O meu contradomínio, o meu CD. O meu CD vai ser o quê? Vai ser todos os meus elementos de B. E a minha imagem? Imagens só são os valores que deu o resultado. Que valores que deu o resultado? O Cleiton pode me dizer, foi o 0, né? Foi 0, o 4 e o 8. E o 8. Entenderam? É mais ou menos assim. Não tem segredo, não tem pulo de gato, não tem pulo de cachorro, não tem pulo de nada. É tranquilo. Eu sei que o meu domínio sempre vai ser o primeiro valor, tá? O meu contradomínio é tudo que dá... esses valores aqui, por exemplo, pode ser que alguma vez ele não dá o meu B,
né? Vocês vão ter que calcular. Então, vocês vão ter que... Tipo, o contradomínio pode ser igual à imagem, né? Porque aqui vocês viram, né? O exemplo traz números fora, né? Por exemplo, ele trouxe o quê? Ele trouxe o 2, que está fora, o 6, que está fora, né? Então, por exemplo, se vocês não tivessem esses valores aqui, vocês iam ter que calcular, né? Então, é um outro exemplo. Ok? Ô, Cleito, só diga se o pessoal aí respondeu alguma coisa no chat, ou se não respondeu, daí me fala. Tá? Aqui tem um outro exemplo, pessoal, mas isso aqui a gente vai deixar no slide para vocês fazerem. Eu não sei se vocês acham importante também de fazer, se vocês pegaram ou não. Veja aí, me O responda. Big. Oi. Eu fui clicar no microfone e desliguei a chamada. Tu podia explicar aquele negócio do 2 e do 6 de novo, que seria outro exemplo que tu falou? Ah, tá. Tá, deixa eu ir lá. Aqui, ó, por exemplo, ó. Vocês viram que aqui, ó, por exemplo, o livro trouxe todos esses valores aqui, ó. Né? Tu concorda comigo? Mas a gente analisou que esse 2 a gente não ocupou para nada. E nem esse 6 aqui, ó. Né? A gente não ocupou nem o 6 e nem o 2. Né? Por quê? Porque isso aqui o livro deu. Por exemplo, se eu fosse montar o exercício, eu não daria o B. Podia ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu ir no arquivo e no novo, ó. Não gravar. Aqui, ó. Por exemplo, tivesse um A igual a 1,2,3, isso aí. Numa função aplicada a 3x. Agora vocês vão entender. O meu A, o que seria o meu A? O meu A seria o quê? Deixa eu fazer assim. Aqui, o meu A seria o meu 1, o meu 2 e o meu 3. Deixa eu fazer aqui, só dizer que é o meu A. Né? E o meu B vai ser o quê? Eu não sei aqui, ó, mas eu sei que ele vai multiplicar por 3, ó. Né? Então vai ser o quê? 1 vezes 3, que vai me dar quanto de resultado aqui? Antes da pandemia era 3, né? Aí eu vou fazer também aqui, ó. 2 por 3, 2 vezes 3. Também, antes da pandemia, dava 6. Aí o 3, ó. O 3 também multiplico lá em cima. 3 vezes 3, que vai me dar 9. Entendeu? Então, agora vem assim o que eu posso dizer, o pulo de gato. Porque eu sei que o meu domínio vai ser o quê? Ó? O meu domínio vai ser os meus valores em A. Sempre vai ser, tá? O meu contradomínio. Professor, eu não tenho o meu B. Então, o meu contradomínio vai ser o quê? Esse B que surgiu agora novo. Entenderam? Aí vocês vão dizer, tá, e a minha imagem? A minha imagem vai ser que valor? O 3, o 6 e o 9. Mas vocês concordam comigo que a imagem deu igual ao B? Então, o contradomínio e a imagem são os mesmos. Nossa, que magnífico, gente. Isso é impressionante. Entendem? É mais ou menos assim. No lugar desses 3x aqui, ó, aparecem questões que tipo, tem que valor assim, ó. Tem o x ao quadrado, né? Tem, ou pode ser, então, tipo, 4x mais 1. Mais ou menos assim, entende? Pode ter os valores aqui no lugar desse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui. Isso quem manda é quem dá a equação aqui, o livro. Entenderam? Se tem mais alguma dúvida, me falam aí, senão a gente procede. O slide 9 que vai lá para o Classroom vai ter um outro exercício, então fica de prática para vocês, senão a gente não chega nem na primeira parte aqui. Tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar o apontador aqui. Aqui eu tenho ó, os valores de A e os valores de B. E esse aqui vai estar multiplicado a quanto? A x ao quadrado. Então, vocês só multiplicam aqui, vocês vão achar o domínio. Nossa, isso aqui é tão legal. Eu gosto de mostrar esses exemplos porque eu, assim, entusiasmo e eles são legais, assim, de se trabalhar. Né? E cai bastante em questão. Tá? Aqui tem a resposta dele, mas antes vocês façam aquilo, né? Sem ficar coringando aí. Entenderam? E, enfim, o que é domínio, imagem e contradomínio? O domínio de uma função sempre vai ser os valores de x.
que é o que a gente tem no primeiro conjunto. Tá? O contradomínio é os valores de y, que vai ser sempre o b, que é os resultados, no caso. Tá bom? E a imagem são sempre os valores de y, que só dão o resultado do x. Tá? É aqueles valores que só dão do a, porque o contradomínio é tudo do b. E o y está dentro do b. Aí a Maria diz assim, peraí, eu posso dizer que a minha imagem está dentro do meu B? O meu I está dentro do B? Sim, porque eu tirei os meus valores da imagem de dentro do B. Oh, parabéns. Mais ou menos isso. Concordam? Não sei se tem mais alguma coisa de colocar. Se eu me esqueci. Acho que não, né? Acho que é tu, Cleiton, agora na função afim. Sim, pode parar de apresentar ele. Pode ir. Aparece a tela, pessoal? Sim. Sim? Sim. Só carregar. Bom, pessoal, então vamos começar com a função afim, ou também conhecida como a função do primeiro grau. A função afim, ela tem a sua lei da função, a forma geral de apresentar uma função afim, sendo como f de x, aqui, f de x igual a x mais b. Então, sempre que vocês vê uma função com esse formato, já sabe que é uma função afim. O x, como o Big explicou, é os valores do domínio, né? São os valores do x mesmo. Então, todos os valores do domínio. E o f de x representa a imagem, que são os valores que você substituindo um valor do x lá na função, você vai encontrar um valor f de x, que é a imagem. Então, aqui também entra essa parte do domínio imagem que o Big acabou de explicar. E o que são esse a e o b? O a e o b são o que a gente chama de coeficientes, os coeficientes da função. O a a gente chama ele de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. Eu já vou explicar por que de cada nome. Só outra coisa sobre a função afim. A função afim, ela sempre quando falar em função afim, você já sabe que o gráfico da função vai ser uma reta. Então, função afim sempre tem um gráfico representado por uma reta. Ó, aqui tem um gráfico esboçado, o gráfico da função f de x igual a 4x mais 1. Então, ele está representando, né, a reta. Então, todo o gráfico da função afim é uma reta. Bom, por que, né, do coeficiente angular e linear, como eu falei? O coeficiente angular, ele é o coeficiente a, é o coeficiente que está junto da variável x. Então, sempre quando o coeficiente a vai ser aquele que acompanha o x. E o b é o que a gente chama de termo independente. E também de coeficiente linear. E o porquê, né, de coeficiente linear? O b, ele indica aonde a gente onde o gráfico ele vai interceptar o eixo y. Ó, vocês podem ver aqui no exemplo anterior que o mais 1, o coeficiente b é mais 1. E o gráfico ele interceptou o eixo y no 1. Então, sempre vai ser assim. O coeficiente b, ele apresenta onde a reta passa no eixo y. Agora, o coeficiente angular, ele apresenta o ângulo da reta, né? Deixa eu só passar o exemplo. Aqui tem outro exemplo, que eu vou explicar o coeficiente angular. Por que é o coeficiente angular? Ó, quando nós aumentamos o valor de x, se a gente substituir aqui no x colocar 0, encontrou um y igual a 2. Então, do ponto 0 do eixo x, foi para o ponto y2, né? É onde
a reta corta, né, intercepta o eixo y. Até é o coeficiente b também. Então, quando a gente coloca lá no x 1, então vai ficar 5 vezes 1 mais 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então, ele já dá um aumento, né, no ângulo, que é o ângulo da reta com a abscissa x. Então, ele vai aumentando, e isso vai sempre aumentando, e a reta vai crescendo. Então, conforme a gente usar os valores de x, o ângulo da reta vai modificando. Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma coisa no chat, só avisar, Big. Sim, pode deixar. Beleza. Outra coisa aqui da função afim. A gente tem uma fórmula que ela ajuda a descobrir o coeficiente angular da função afim, que é o A, né? Muitos exercícios, eles trabalham com isso, eles pedem para encontrar o coeficiente. Quando não é para resolver a função, né, é para encontrar algum dos coeficientes. Então, o coeficiente A, a gente pode descobrir ele com a variação das coordenadas cartesianas que a gente tem nos gráficos. Geralmente, ele vai dar o gráfico, vai apresentar os dados necessários. Ou vai Deixa só eles copiarem isso aí, Cleiton. Copiem essa fórmula aí que nós vamos copiar depois no exercício, pessoal. Pode ser de cima ou de baixo, é a mesma coisa. Pessoal que tiver com a caneta e caderno na mão, bora copiar então, né? Bom, copiado, então, pessoal, o que acontece aqui? Por que é a variação, né? Esse delta aqui, delta y dividido por delta x, quem não lembra, esse triângulozinho aqui, ele é o sinal, ele é uma letra grega, né? É o delta, que a gente chama de delta ou também de discriminante. Então, quando tem delta y dividido por delta x, ele também é conhecido pela variação. Então, é a variação de y dividido pela variação de x. A variação é sempre o maior, né, menos o menor. Então, é o y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1. Ah, o que é esses x2, x1, y1, y2? Eles são as coordenadas lá dos gráficos. Nos exercícios, a gente vai explicar melhor essa parte, que tem os exemplos que utilizam essa fórmula. Mas, enfim, a gente vai utilizar as coordenadas, né, que são os pontos que guiam a nossa reta no gráfico. Então, essa é uma formulazinha muito importante. Sempre ajuda nos exercícios. Até aqui tem um macete, que é o dπ dividido pelo deitado. Por que dπ? Porque o y, né, é a nossa reta y, né? A ordenada y. Então, são os valores lá do eixo y do gráfico. E o deitado é o eixo x, né? A nossa abscissa x. Então, são os valores de x que está deitado. E lá no plano cartesiano, o y está de pé. Então, só um macetinho para lembrar. Agora, a representação gráfica da função afim. Como eu já falei, ela é representada sempre por uma reta. Se tem uma reta, sabe já que é uma função afim. E a função afim é nesse formato. Então, aqui a gente tem uma representação de uma função afim crescente. Esse gráfico está crescendo. E por que ele está crescendo? Quando o coeficiente angular é um valor positivo, né, que ele é positivo, aqui é 2x mais 1, então o número na frente do x é positivo, ou seja, a maior que zero, o gráfico da função a gente vai dizer que ele é crescente. Ele está crescendo. Quanto maior o valor de x, né, vai ser maior o valor de y. Agora, também a gente tem a função decrescente. A função decrescente seria o contrário, né? Então, quando o valor do coeficiente a é negativo, ou seja, aqui nessa função seria menos 2x mais 1. Então, ó, vocês podem perceber que mudou a reta. O coeficiente b continua 1. Então, ela está ainda interceptando o eixo y no 1, mas ela mudou a sua posição, né?
Porque quanto maior, ó, vocês podem ver, quanto maior o valor de x, vai ser menor o valor de y. Então, nesse caso, a gente diz que é decrescente. Também é importante saber dessa questão de reconhecer quando é crescente e quando é decrescente. Bom, aqui é o que eu acabei de falar. Se alguém quiser até copiar no caderno alguma coisa, uma função afim ela será crescente quando aumentarmos os valores de x pertencentes ao seu domínio, os valores correspondentes de y também vão aumentar. Agora vai ser decrescente quando os valores de x aumentarem, mas os valores de y diminuírem. Então, nessa questão vai ser decrescente. Professor, só que, por exemplo, Sim. lá quando é 2 negativo, que tu deu o exemplo na decrescente ali, 2 negativo vezes x mais 1. Se for 2 negativo vezes 2 mais 1, ele vai dar 5, então vai dar positivo ainda. Não. Tá, calma aí. Pode deixar aí. Você diz substituindo o x por 2? Isso, porque... Tá, então vamos... Não, pera, eu acho que eu me confundi com o quadrado. É que daí não tem ao quadrado, daí não muda o sinal, né? Menos 2x. Eu me confundi com o quadrado. Sim. Então, tranquilo a dúvida? Tranquilo? Sim. Tá, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar também, pessoal. Bom, de função aí, função afim é basicamente isso. Agora vem a função quadrática. Essa é um pouquinho mais puxada. Geralmente é aqueles gráficos mais legais de se trabalhar, né, Big? Deixa eu só... Manda ver aí. Só para de compartilhar que eu vou... Sim, pode ir. Escuta, agora nós vamos começar o show da função quadrática, né? Porque a função... vocês entendem mais ou menos que função afim é porque só tinha um grau. O que era esse grau? Aquele númerozinho em cima do x. A potência. Quadrática, ele diz que... potência. Isso. Na quadrática, a situação muda um pouco, porque quadrado já veio um negócio. Não é porque vai ter um quadrado em cima, né? Tipo um negócio, a forma quadrangular, se vocês me entendem, né? A função quadrática, ela tem essa forma aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Se vocês verem um 3 aqui, já não é quadrática, é função cúbica, tá? Tá bom? Então ela vai ter essa forma aqui. Aí o que acontece? O gráfico disso aqui sempre vai ser o quê? Uma parábola, pessoal. Uma parábola. Um negócio meio côncavo, tá? Vocês vão ver depois o que vai ser. Ó, anotem aí, ó. A concavidade, ela vai mudar de acordo com o teu A. O que o teu A tem que ser? Se o meu A é positivo, ela vai fazer mais ou menos uma coisa assim. Um buraco, um U para cima. Se o A for negativo, vai ser o quê? Virado para baixo. Deixa eu ver se tem exemplo dessa função aqui, ó. Aqui, ó. Acho que dá pra gente trabalhar. Uhum. Ó, x ao quadrado menos 6x mais 5. Ó, então eu tenho essa função aí. Tá vendo? Essa aí é o negócio de quanto? X ao quadrado menos 6x mais 5. Assim. Aqui, ó. X ao quadrado. Me lembra aí que eu acredito que me esqueci. Sim, só deixa eu abrir. X ao quadrado menos 6x. É x ao quadrado menos 6x mais 5. Isso aí. Ó, vocês vão ver. E qual que é a função? Vocês lembram, pessoal, qual que era a função do meu coisa? É ax ao quadrado mais bx mais c.
Se alguém parar vocês na rua e dizer, me resolva essa questão assim, vocês vão dizer que o A vale quanto? Que número que tem na frente do X? Um 1 imaginário, né? Que número que tem no meu B? O meu B vai valer 6. E quanto que vale o meu C? 5. Tá bom? Leva o sinal junto, né? Ah, é. Menos 6. Então eu sei que o meu A vai ser 1. O meu B vai ser igual a menos 6. E o meu C, por que eu não coloco o X? Porque não é para colocar. Tá? Vai ser 5. Tá? Aí lembra que eu falei que o A define o U se é para cima ou para baixo? Vocês vão concordar que aqui no meu AX, o meu X ao quadrado aqui, ó, ele não tem nenhum sinal na frente, né? Se não tem nenhum sinal, ele vai ser positivo. Sendo positivo, ele vai ser virado para cima, tá bom? E se fosse negativo, professor, vamos ver. A gente vai ver aqui, ó. Não tem problema. Não tem problema que a gente resolve tudo aqui, pessoal. Deixa eu só mudar a tela aqui. Aí, mudou. Diga uma função aí para mim. Pode ser assim, menos... Aí, x elevado ao quadrado mais 5x mais 3. Deixa eu plotar esse gráfico. Olha só, olha só, olha só. O meu valor do meu y, do meu x é negativo, então virou o meu u, minha concavidade ficou virada para baixo. Uau! Impressionante isso, né? Olha só, outra coisa importante. O meu C, que é o meu 3, onde que ele cortou aqui, ó? No 3 aqui, ó. Estão vendo? Então o meu valor aqui, ó, que estava aqui no fundo, ó, aqui do 3, ó, ele vai cortar onde? Aqui no meu Y no 3. E lá, professor, que era 5, ó. Aqui era 5, pessoal. Deixa eu só virar aqui. Aqui que era 5, ó. Aqui era 5, ó. Estão concordando comigo que aqui era 5, ó? Olha aqui, meu 5, hahaha. Olha onde é que ele passou aqui, ó. Madonna. Também bateu no 5. Entenderam? Então, isso aí são macetes que vocês já anotem aí. Função do quadrado aí, o teu ponto fixo lá. É a mesma coisa da função afim. O número que tiver sozinho, sem x, sem nada, é o que vai bater no eixo y. Tá? Se não bater aquele número sozinho, para que a conta tá errada. Para que a conta tá errada. Tá? Deixa eu ver mais o que. Eu acho que tinha isso só. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Mas vão ganhar tempo quando ficar rápido essa transição aqui. Sabia? Esse aqui é o gráfico. Aí, para resolver também, ó, a gente pode encontrar o quê? Vocês lembram que dá para resolver uma questão com a fórmula de Bhaskara ou com a soma em produto. A fórmula de Bhaskara é essa bonita aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Menos b mais menos b ao quadrado menos 4ac na raiz de 2 dividido sobre 2a. Né? Isso a gente fez na aula de equação, né? Uma questão, acho. E tem a preferida, que eu prefiro, soma e produto. Vocês também concordam comigo, né? Porque tem que ser soma e produto. A pessoa que você já tem aí a Bhaskara já se lasca. Não acham? Deixa eu ver. Aí aqui, ó. Por exemplo, uma função de x ao quadrado. Quantas raízes ela vai ter? Ó. Vamos fazer aqui por soma e produto. Novo. Vamos salvar. Pode ser aqui. X elevado ao quadrado é igual a 4. Sim? Ele, ó, já por lógica, a gente vai saber o quê? Que se eu tenho x ao quadrado aqui, ó, deixa eu pegar o pincel aqui. Se eu tenho x ao quadrado aqui, ó, eu sei que tem quantas raízes? 2. Que número multiplicado que dá 4? De cara, vocês vão dizer que é menos 2. Menos 2 ao quadrado dá quanto?
E outra que pode dar 4. 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, ó, quando ele diz que x ao quadrado, é porque tem duas raízes. Entendido? Será que não compartilha? Ah, tá compartilhando. Sim. Com o resultado igual, tá? Dá para fazer também por soma de produto indiferente. Mas assim é mais fácil de sair, tá? E aqui eu trouxe um memezinho, tá? Que é x ao quadrado, ele tem duas raízes, ou, sei lá, mulheres. Podia ser uma mulher de nome x ao quadrado que teria dois caras. Algo tanto faz, não importa. É que eu não achei meme do sexo feminino. Mas, enfim, aqui é uma representação, tá? Não importa, as duas vão ser raízes. Outra coisa importante, a altura, tá? O vértice, que depois o Cleiton vai explicar, sempre vai ser o meu ponto de máximo aqui, ó. Tá? O ponto de mínimo. Esse aqui vai ser o ponto de máximo, porque ele tá virado aqui, ó. Tá Tá? pra cima. Se aqui embaixo, vai ser o que? Ponto de mínimo. Tá? Máxima, porque é a altura máxima que ele alcança. Tá? Deixa eu ver mais o que. Esse aqui não tem a função que intercepta, tá? Mas são algumas denotações. Então a gente vai saber que o ponto de máximo dele aqui vai ser 25 e 2.500. Apenas para vocês terem ideia, sabe? Para saber plotar um gráfico. Aqui, a concavidade que eu já disse. Ó, se o A é maior que 0, tá? A concavidade vai ser voltada para onde? Para cima. Olha esse exemplo aqui, ó. Uma só x ao quadrado. Eu substituo esses... Vocês já sempre fazem assim para fazer um gráficozinho, né? Substitui por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Aí substitui os valores, menos 2 ao quadrado, daí vai fazendo, ó. Aí já sai depois o gráfico, né? Vai ficar assim, ó. Mas só pra gente analisar. Quanto que valia o A? Quanto que valia o x ao quadrado? Era positivo, então a concavidade dele vai ser pra cima. Pra cima. Vocês viram que o valor do menos 2 é igual ao do 2? Isso aí, ó. Porque as raízes são iguais. Do menos 1 vai ser igual ao do 1. Aí eu pergunto, a Shawane tá ainda aí? Para a Shawane, o 3 positivo vai ser igual ao menos 3 negativo? E ela vai dizer, sim, professor. Entenderam? Se fosse para o 4, também ia ser a mesma coisa. O 4 positivo ia corresponder do 4 negativo, para a função quadrada. Ok? Outro exemplo. Esse aqui eu gosto, ó. Vocês estão vendo que o 2 é negativo aí, ó? 2 é negativo. Então vai ser o quê? 2x ao quadrado. Eu já sei. Eu tenho que colocar aqui meus pontinhos. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como todo mundo faz. Vocês sempre fazem gráfico com esses pontinhos aí. Colocam 5 pontos e substitui. Vocês sabem que esse menos 2 vocês vão substituir aqui no lugar do x, né? Aí vai ficar menos 2 ao quadrado. Fica 4 vezes 2 vai dar menos 8. Tomara que tá certo o que eu falei. Tá certo. Olha aqui, ó. Concavidade voltada para baixo. Não tem muito segredo nisso aí. Sabe? É mais... É muita teoria, eca. Também não sou... Opa. Deixa eu ver. Se vocês têm alguma dúvida, vocês me falam. Tá? De concavidade era isto. Ok. Deixa eu só parar a apresentação. Pode ir, Cleiton. Sim, senhor Big. Vamos lá, então. Tá transmitindo a tela já, Big? Sim. Beleza. Bom, pessoal, então, como o Big comentou no slide anterior, né, do vértice, toda parábola, né, tem o seu vértice. Onde que é o que é o vértice da função? Só vou mostrar aqui no exemplo anterior. O vértice é quando onde a gente muda o sentido do gráfico. Por exemplo, aqui nesse gráfico. Olha, ele estava crescendo, gráfico do menos 2 para o menos 8, menos 1 para o 2. Quando chegou no 0, deu 0 ali, o ponto. Quando foi para o 1, o y deu menos 2 novamente. Então, no ponto x0, mudou o sentido do gráfico. Então, ali é o vértice da função.
Então, é onde a gente muda o sentido do gráfico. Ou seja, né, o ponto de máxima do gráfico, onde que é o final dele, ou de mínimo, se o gráfico for voltado para cima. E como que a gente faz para calcular o gráfico? É isso que a gente vai ver agora. Temos duas formas. Quais são? Então, para calcular o ponto X, porque para achar o vértice, esse exemplo aqui não vai dar, mas no outro eu mostro, a gente vai ter que ter um ponto X e um ponto Y. Fazendo, né, a ligação entre o ponto X e o ponto Y, né, que vai ser a coordenada, vamos encontrar o vértice da função, onde vai passar o gráfico, onde vai mudar o sentido da parábola. O vértice XV é igual a menos B, ao coeficiente B, né, dividido por 2 vezes A. 2 multiplicado pelo coeficiente A. E o vértice do Y vai ser o delta. Lembra do delta lá da fórmula de Bhaskara? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, é menos delta dividido por 4 multiplicando o coeficiente A. Então, para encontrar a coordenada do Y e a coordenada do X. Então, tem que utilizar essas duas fórmulas. Aqui tem um exemplo. Deu um bug aqui. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Sim, Cleiton. Aqui deu uma travada, só um minuto. Essa internet não tá fácil. Vou pegar o apontador. Bom, aqui tem um exemplo. Deixa ele carregar até o final que fica mais fácil. Uhum. Ali embaixo. Espera. Bom, aqui tem um exemplo, pessoal, para calcular, então, as coordenadas do vértice. Você vai ter a função, isso com certeza geralmente cai em questões do Enem, alguma coisa envolvendo o vértice de função quadrática. Então, primeira coisa, vai retirar os coeficientes da função. O coeficiente que acompanha o x ao quadrado é o A, o que acompanha o x é o B, e o coeficiente independente é o C. Tem a formulazinha do vértice, que é menos B dividido por 2 vezes A. Então, menos 4 dividido por menos 2, igual a 2. E a ordenada do Y é o delta. Então, tem que resolver o delta, que seria B ao quadrado, 4 ao quadrado, né, que é o valor de B, 16. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o menos 2. Vai ficar menos 8. Então, 16 menos 8, 8, né? Sempre tem que lembrar do sinal na fórmula. Podem ver que tanto a forma do x como a forma do y tem o sinal de negativo na frente do B e do delta. Então, tem que colocar aquele sinalzinho, senão já dá tudo errado. Então, fica menos 2 vezes dividido por menos 4, igual a 2. Então, encontrado o vértice, que vai ser 2 para o x e 2 para o y. Fazendo essa ligação, encontra onde vai mudar o sentido da parábola, o vértice da parábola. Agora eu vou mostrar isso mais para frente, do vértice, como que é a temida construção do gráfico. O Big mostrou para você. Podia repetir a última parte? Como? Podia repetir essa última parte do exemplo? Do Y? Do x e do y. Sim. Bom, tem a fórmula, né, para encontrar o vértice. Tem a fórmula para encontrar o ponto do x e o ponto do y. A fórmula do x, que é menos b, dividido por 2 multiplicando a. E a fórmula do y, que é o menos delta, dividido por 4 multiplicando a. Então, tem a formulazinha do delta. E só a gente, primeira coisa, retira os coeficientes, né? Sempre faz a anotação dos coeficientes para não se perder na hora de resolver. O coeficiente A aqui nesse caso é menos 1, o B é 4 e o C é menos 2. Vai substituir na fórmula do vértice e vai encontrar o valor, que o B aqui era 4, como na fórmula tem o menos 4, fica menos 4, dividido por 2 vezes o coeficiente A. O coeficiente A é menos 1, então 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 dividido por menos 2,
obteve o 2, que é o vértice do x. E o do y tem a outra fórmula, que utiliza o delta. Então, resolvendo o delta, que nesse caso a gente encontrou que o delta é 8. Lembrando que lá na fórmula para o y tem o menos na frente do delta, então fica menos 8, dividido por 4 vezes a. Como a é negativo, é menos 1, então 4 vezes menos 1, menos 4. Assim ficou menos 8 dividido por menos 4, também deu 2. Então, x e o y são pontos iguais. Então, esses seriam o vértice dessa função. Mas mais para frente eu já vou explicar melhor essa parte. E a gente vai construir um gráfico aqui. E vocês vão conseguir entender melhor o porquê de saber calcular o vértice da função. Alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Bom, aqui o Big mostrou para vocês a famosa, né, tabelinha que todo mundo usa para construir o gráfico. A primeira coisa é fazer a tabelinha. Claro, aqui com essas funções é bem prático fazer a tabela. Faz e já consegue obter o gráfico. Agora, quando a gente pega umas funções mais complicadas, tipo menos x ao quadrado mais 4x menos 2, já ia ser um trabalhão para fazer o gráfico através da tabela. Então, dessa forma, se a gente conhecer bem a função quadrática, a gente consegue, olhando para a função e com algumas resoluções, já esboçar o gráfico. Aqui eu coloquei em alguns passos qual que seria o primeiro passo para construir o gráfico. Então, aqui a gente vai fazer o exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a x² mais 4x menos 5. O primeiro passo é determinar os zeros da função. O que são os zeros? São o x' e o x2'. Ou seja, a mesma coisa que as raízes, então. Resolvendo, vai retirar os coeficientes, resolver lá na fórmula de Bhaskara, ou na soma e produto, conforme preferir, e vai encontrar os zeros da função. Aqui, nesse caso, retirando, né, os coeficientes, resolvendo o delta, primeiro, coloquei nessa fórmula aqui de Bhaskara. Resolvendo o delta, encontramos o 36. Vai o 36 lá para a raiz da fórmula de Bhaskara, e a gente resolve encontrando o x' e o x2'. Quando a gente encontra esses valores, eles são os zeros da função. Depois, com o gráfico, eu mostro o porquê é importante, né, encontrar eles. O próximo passo seria determinar em que ponto o gráfico intersecta o eixo y. Onde que ele vai intersectar, lembro, sempre lá no coeficiente c. O coeficiente c da função aqui era menos 5. Então, o gráfico vai passar no eixo y, lá no ponto menos 5, é onde ele vai cortar o eixo y. Depois disso, a gente vai olhar o quê? Vai determinar se a parábola que representa a função intersecta o eixo y no ramo crescente ou decrescente. Nisso, a gente vai olhar se o b é maior que 0 ou menor que 0. Nesse caso aqui, o coeficiente b, que é mais 4, ele vai ser maior que 0. Então, ela vai passar no ramo crescente. O que seria o ramo crescente da função? É a mesma coisa lá da função afim, aquela parte decrescente e decrescente. Então, aqui na função quadrática é o mesmo esquema. Então, é o ramo crescente da função quadrática que vai cortar o eixo y, que vai passar lá no ponto menos 5. Agora, o quarto passo seria determinar se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Essa também é tranquilo. Tu vai olhar para o coeficiente a, vai ver se é maior que 0, menor que 0. Que nesse caso é 1, então é maior que 0. Então, a parábola vai ser voltada para cima. E o quinto passo, que seria utilizar o que a gente viu da fórmula do vértice, encontrar o vértice da parábola. Bom, tirando os dados e substituindo na fórmula do vértice, a mesma coisa que a gente fez antes, encontramos o ponto do x do vértice menos 2 e o ponto do y menos 9. Não sei se estou indo muito rápido ou está tranquilo, ou muito devagar. Qualquer coisa me avisem, pessoal.
Bom, então aqui está todos os dados que a gente retirou nos passos anteriores. Agora pensem comigo, por que que eu disse que ficou mais... Professor, Sim? volta uma. Podia fazer esse exemplo ali debaixo com o nariz? Qual deles... Esse daí que já tem o resultado, esse ali mesmo. Tá. Posso explicar aqui novamente, tu disse? É, mais ou menos isso. Tá. Bom, então, primeira coisa, para calcular o vértice, que seria o quinto passo para depois a gente conseguir esboçar o gráfico. A gente vai encontrar o valor do ponto x. Lembrar da formulazinha, que é menos b dividido por 2 vezes a, retirando lá os dados da equação, que era x ao quadrado mais 4x menos 5, coeficiente a é 1, coeficiente b é 4, e o coeficiente c é menos 5. Aqui para o x a gente só precisa do b e do c. Então o b é 4, no lugar do b foi o 4, dividido por 2 vezes o coeficiente a. O coeficiente a é 1, 2 vezes 1, 2. Lembrando do sinal de menos da fórmula, que continua. Então, menos 4 dividido por 2, menos 2. Encontrado o ponto x do vértice. Agora vamos para o y. O y já tem que resolver o delta, encontrar o valor de delta. A formulazinha do delta. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a formulazinha está aqui. Vamos substituir os valores dos coeficientes na fórmula. O b é 4. Então, 4 ao quadrado. Menos o 4 da fórmula, vezes o coeficiente a, que é 1. Agora, vezes o coeficiente c, que também entra nessa questão, que é menos 5. Resolvendo a parte que multiplica, menos 4 vezes 1 vezes menos 5, a gente obtém mais 20, porque o menos com menos é mais. Então, mais 20. E o 4 ao quadrado, 16. 16 mais 20, igual a 36. Então, esse é o resultado do delta. Esse 36 vai lá na fórmula do ponto y do vértice. Então, ficou 36. Sempre levando o menos da fórmula, menos 36 dividido pelo 4, que multiplica o coeficiente a, e dá 4. Então, menos 36 dividido por 4, fica menos 9. Encontramos o ponto do vértice do gráfico, que é onde ele vai mudar de sentido, onde vai formar a parábola. Foi, Marcos? Ou alguma dúvida? Sim, entendi tudo. Qual coisa? Só perguntar. Agora o gráfico. O que a gente obteve, então, resolvendo os passos anteriores? Lembram lá que a gente resolveu com a fórmula de Bhaskara, encontrou o que a gente chama de zeros da função? Ou também das raízes da função? O x igual a 1 e o x igual a menos 5? Então, isso é onde a parábola vai cortar o eixo x do gráfico. Então, lá no ponto 1 e no ponto menos 5. Então, faz lá uma bolinha, que é onde o gráfico vai passar. Depois, a gente olhou os coeficientes. O coeficiente A é maior que 0. Então, a concavidade da parábola é virada para cima. Ó, aqui a gente até pode pensar num rosto sorrindo. Quando A é maior que 0, é como se fosse um sorriso. Quando A é menor que 0, vai ser se estiver triste, né? Então, aquela cara de triste. Só uma macetezinho, tá? Agora o coeficiente B. O B, ele era maior que 0. Então, onde que cortou o eixo Y? Vai cortar no ramo crescente do gráfico. O que é o ramo? O ramo é essa parte aqui, ó. Quando eu falo ramo, é essa parte do gráfico, né? Essa curva do gráfico. Essa também. Então, é no ramo crescente, porque ela está crescendo, tanto de um lado para o outro. Agora, aonde que ela corta no eixo Y? Corta lá no ponto, no coeficiente C da função, que é o menos 5. Então, menos 5 cortou o eixo Y. Agora o vértice, que esse que é o que a gente resolveu.
era o ponto x. O ponto x a gente encontrou menos 2. Saímos aqui do menos 2 do x e vamos encontrar o que a gente encontrou no ponto y, que é o menos 9. Então, ligando aqui com o menos 9. Esse aqui vai ser o ponto de encontro, né? Entre eles é o vértice. Então, aqui tu faz uma bolinha. Depois, aqui já está traçado, mas se não tivesse traçado, a gente faria o traçado, saía do ponto, passava aqui no ponto menos 5, fazia a curva no vértice, cortava o eixo y no menos 5 e passa num do eixo x. Dessa forma, a gente conseguia fazer a parábola dessa função. É bem mais prático do que ficar resolvendo, porque nem sempre resolvendo pela tabelinha vai dar os valores exatos, né? Vai encontrar como é ao quadrado e envolve raiz, ele vai encontrar valores quebrados, também vai dificultar, né? Então, assim, é bem mais prático e rápido para traçar a parábola na função de segundo grau. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu só... Professor, eu só fiquei com uma dúvida. Para que eu uso o B mesmo? Eu entendi o A, o C, o X uma linha, X duas linhas e o vértice. Eu não entendi para que eu uso o B. Tá, o B, ele é para indicar qual ramo do gráfico, né? Como o ramo são o ramo do gráfico, né? A linha do gráfico. Quando o B ele é maior que zero, ele traça, né? Intercepta o eixo y no ramo crescente. Lembra lá na função afim? O ramo crescente, ele crescia dessa maneira, como estou fazendo com o apontador. Não sei se dá para ver. Dá para visualizar, Marcos? Sim. Tá. E quando for o B menor que zero, ele vai cortar o eixo Y nesse sentido. Então, nesse caso, ele só ajuda a indicar qual que é a posição que vai ficar o gráfico. Ó, se ele fosse... Deixa eu pensar em outro exemplo. Se fosse uma parábola... Deixa eu até abrir o GeoGebra, só ver se... apresenta o GeoGebra para vocês? Não, para mim ainda não. Não? Acho que tu compartilhou só a tela do slide. Deixa eu só pegar aqui, que daí vai ficar facilzinho para entender. E apura, senão não vai faltar tempo para mim. Sim. É que não deixa eu apresentar tudo aqui. Só uma janela por vez. Agora aparece? Tá mostrando, isso. Mostrando? Tá. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui tem uma função esboçada no GeoGebra, que é o x ao quadrado mais 4x menos 3. Aqui também o coeficiente b era maior que zero, era 4. Cortou no que a gente fala, que é o ramo crescente dessa função, do gráfico. Agora, se a gente colocasse menos 4. Ó, ele inverteu o sentido. Dá enter. Conseguem ver? Não. Sim. Sim ou não? É que eu não... Sim. Conseguem ver, pessoal? Sim, então ele mudou o sentido do gráfico, percebe? Por que... Isso que é um pouco confuso, mas assim, por que esse não é crescente? Por que esse ramo aqui é decrescente? Porque ele está descendo, ele está fazendo o sentido, lembra lá da função afim decrescente? Aquele sentido nos quadrantes... Ele está antes da simetria. Como? Ele está antes da simetria. Isso. Então ele faz aquele Se fica depois da simetria. decrescente. Se fica depois da simetria, sobe. Agora vamos mudar aqui o coeficiente A para menos. Ó, nessa função, o coeficiente B também é negativo. Agora ele corta do outro lado, mas é por quê? Porque inverteu a concavidade da parábola. O que acontece? Ele ainda continua fazendo aquele sentido decrescente, no ramo decrescente, porque faz o sentido decrescente no gráfico. Agora, se eu colocar mais 4, muda para o outro lado. Agora ele faz o sentido crescente no gráfico.
Não sei se deu para entender. Você É só entendeu? uma interpretação de Fábio Moro e Beto Moro. Qualquer coisa depois a gente conversa nessa parte. Tá. Tu quer apresentar a Liebig agora? Sim. Tá, então. Pode iniciar a tua parte ali. Sim. Acho que deve estar vendo, né? Aí. Só a ideia do que é a função de primeiro grau e segundo grau. O primeiro grau tem cortado por uma linha e segundo grau parábola. Tá? E para quando é crescente. Para quando é decrescente, ela vai ser o contrário. Deixa só esse negócio sair da frente aí. Saiu. Aí, ó. E quando é decrescente, vai ser o contrário. Linha para baixo e parábola voltada para baixo. Agora, nós vamos para as partes legais. Que é os exercícios. Escuta. Ó, essa aqui, ó. As sacolas plásticas, deixa eu só pegar a apontadora. As sacolas plásticas sujam as florestas e os oceanos e sempre acabam matando por asfixias, peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, ó, então eu marquei aqui os partes importantes. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas, bastante, né? Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que considera a origem com o ano de 2007. Então a gente vai saber que aqui, ó. Deixa eu já mudar lá para o Python, que eu já tenho lá a questão. Aqui. Aqui, ó, é o meu ano de saída. Então aqui a gente vai... Deixa eu pegar meu pincel. Aqui eu sei que vai ser quanto? 2007. Tá? Vou pegar uma mais fina. E ele quer saber, ó, de acordo com as indicações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011, seguindo essa perspectiva da redundância, ó. Vamos dizer que eles vão acabar, né? De 2007 para 2016, ó. Então 2007 até 2016 dá 9 anos, né? Então a gente sabe que aqui no 9 é quanto? 2016. Entenderam? Deixa eu só limpar aqui. E aqui no meu... Aqui vai ser 2007. Tá? Mas isso não importa muito. Opa. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Aí, vocês... O que a gente vai ter que usar aqui, ó? O que a gente vai ter que usar? Pontos. Que pontos, professor? Esses pontos aqui, ó. Essa é uma questão de muita interpretação, pessoal. Por quê, ó? A gente vai ter que traçar o quê? Uma função. Por que uma função? Como é que vocês vão dizer? Porque o 2000 e ele quer saber de 2011, né? 2011 deve estar mais ou menos por aqui, ó. Que é, né? 2007 mais 4 dá 2011, né? Quanto que ele vai ter consumido aqui, ó? Vocês vão dizer, ó, deu 8. Como é que eu sei que dá 8? Vamos ter que achar esse ponto aqui. Para isso, a gente vai ter que achar essa equação aqui, ó. Tá? De que forma? Olha só, isso aqui vocês só aprendem no cursinho. Nem o meta não explica isso. Só para... É que nem é mais meta. Como que eu descubro minha equação da reta? AX mais B. Por que eu vou usar S e não AX ao quadrado? Porque é uma reta. Tá bom? Eu sei que é isso aqui. Aí, a Shawane vai me dizer que o B vale quanto? O Pedro também vai dizer. Quanto que vale o B? A gente viu que o B ele corta o Y. Que é quanto? 18. Então o meu B vale 18. Então eu já sei que o quê? Já tem informação. Opa! Então a minha equação já está quase assim. Eu já estou montando ela. Então eu já sei que é assim, ó. Y é igual a X mais 18. Concordam? O meu cara também faz pequeno que Jesus, né? Eu não consigo diminuir mais. Tá. Mas assim, ó. Aí vocês, ó, e eu sei que os meus pontos em A
eu vou usar assim. Ó. Lembra que eu mandei vocês anotarem aquela outra regra que o Cleiton estava passando para vocês lá? Porque aqui eu não tenho mais como substituir. Eu vou usar aquela outra. Ó. Que outra regra é essa? Angular, né? O do coeficiente angular. Então vocês vão pegar aí aquela que o Cleiton mostrou lá para vocês lá. Ó, que é igual a... Vocês acham que tem aí y2 menos y1, né? Acho que é, né? Isso, Big. Dividido por XA menos XB. Isso não importa muito. Aí eu sei que o quê? Quanto que vai valer meu A? O meu A são meus valores de Y. E... Deixa eu pegar uma outra caneta. Vou pegar essa aqui. Quanto que vale meu A? Meu A vai ser igual a 0. Quanto que vale Y? Vou olhar para isso aqui, ó. Para essa linha que está subindo aqui. 0 e 18. Concordam? Isso mesmo. 0 é o valor de x, né? E o meu... É. Isso aí. Não, de Y. Eu podia ter botado o Y aqui. Melhor. Não botava A. Quero analisar. Eu vou ter que diminuir aqui. Se vocês não me compreenderam, vocês falem aí. Tá? Deixa eu só puxar aqui. Ok. Eu sei que quanto que vale. O meu Y vai valer... Quanto que ele dizia aqui? Aqui no meu gráfico, que vai ser 0. E lá em cima vale 18. E quanto que vai valer o meu X? 0 também no canto. E quanto que vale na ponta? 9, que é o valor de 9 anos. Sim? Sim, né? Tá. Agora eu só vou substituir e jogar aqui dentro, ó. Isso aqui é matada de gato. Tá bom? Não tem muito erro. Ai, eu fiz uma coisa só irada aqui. Como eu faço a leitura do X de lá pra cá, tem que fazer assim, ó. 9 e 0. Substituo aqui em cima, tá? E vou ficar com quanto? Vai ser A igual a 18 menos 0 dividido por 0 menos 9. E eu sei que o meu A vai valer quanto? Antes da pandemia, 18 dividido por menos 9 dava menos 2. Então eu já montei minha equação, pessoal. Por quê? Por que eu já montei minha equação? Porque eu sei que o meu B valia 18 e o meu A vale 2. Então a minha nova equação vai ser quanto? Y igual a menos 2x mais 18. Uau! Montei minha equação, mas ainda não sei quanto que vale o meu. Ele quer saber quanto que vai gastar em 2011. Tá, para mim saber o meu 2011, vocês vão concordar comigo aqui. Deixa eu só abrir essa daqui. Tá. E deixa eu botar para apresentar para vocês notarem aqui. Vocês vão concordar comigo que aqui no meu 2011... Ai, que não sai. Deixa ele sair, para vocês verem. Aqui no meu 2011 ele vai estar na onda. Eu sei que o meu 2007 é o meu 0. Meu 2008 aqui vai ser quanto? O 1. O 2009 vai ser quanto? O 2. O 2010 vai ser o 3. Porque ele está vindo daqui para cá, ó. Tá? Mais ou menos assim. Entenderam? Então, ó, o 2011 vai ser o 4. Na linha aqui. Então, só substituo ele, ó. De que forma? De que forma? 4. Eu não vou colocar 2011. Porque eu sei que é o quarto dele. 4 é igual a menos 2 f de 4. Vou fazer assim. Eu estou calculando o intervalo 4. Menos 2 vezes 4 mais 18.
E o meu valor para f de 4, e cada termo, f de 4 vai ser igual a 18 menos 10, 18 menos 8, 10. Sim? Me falam aí se vocês pegaram ou não, né? Aqui é tranquilo para substituir, ó. Porque, ó, isso aqui a gente, quando a gente não consegue, a gente tirou o B normal, que a gente viu o gráfico, tá? E substituiu na fórmula aquela que eu mandei para vocês anotarem o coeficiente angular. Quando a gente não tem nada para calcular o coeficiente angular, a gente usa isso aqui. Esses valores que eu tinha aqui, ó, eu tirei da onde? Do meu eixo do Y. E isso aqui do meu eixo do X. E só substituir. Aí encontrei essa função. Por que eu substituí por 4? Porque ele disse que ele queria catar em 2011. E 2011, para mim, era o meu primeiro período aqui, ó, pessoal, ó. O período que estava aqui, ó. Porque, ó, 2007, aí aqui, ó, vocês podem fazer aqui, ó, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ó, 0, 1, 2, 3, 4. 2011 era o quarto mês, por isso que eu usei F de 4. Tem que ter uma jogada de mestre? Tem, mas dá para se ver. Tá bom? Vamos para outra. Essa aqui eu Ô, gosto. Big, só uma Essa aqui eu coisa. gosto. Foi. Tu usou o zero para ali que tu fez a conta, o zero pro X e o zero pro Y, ali no 0,18 e o 9,0, porque o zero pertence tanto pro X quanto pro Y, né? Isso, porque ele sai da origem ali. Ah, tá. Entendeu? Porque, por exemplo, se tivesse, sei lá, feito mais para frente, sei lá, a origem teria saído do 1, daí eu usava 1, por exemplo. Se fosse lá 1 e 18 ponto, eu usava quanto? 18 e 1. Mas eu tive que usar o 0 porque ele foi origem para os dois. Tá? Não tem muito, assim, segredo, assim. Deixa eu ir para outra aqui. Essa aqui eu gosto. Deixa eu só já tirar um print dela pra gente ir lá. Na verdade, Big, essas questões é mais a interpretação, né, dos gráficos e Sim. texto. Arquivo novo. Vou salvar. Ctrl V. Cortar. Aí. Essa aqui tem um outro pulo de gato, pessoal. Olha só. Ó. Uma cisterna de 6 mil litros foi vazada em um período de 3 horas. Então, isso aqui, ó, demorou quanto? 3 horas para esvaziar. 3 horas para esvaziar. Então, 10 horas demorou para esvaziar. Aí, o que diz aqui, ó? Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. Então, aqui, ó, dos 6 mil litros até os 5, foi usada só uma bomba. Uma bomba, tá? Nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto à primeira. Então, daqui, ó, até aqui, eu tenho quantas? 2 bombas. Tá? O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Sim, a água em função do tempo foi desviando. Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Opa. Vocês vão me dizer, professor, a primeira hora uma desvaziou 1 litro. Aqui em 2 horas, vocês vão dizer assim, ó, como aqui tem, então, sobrou 5 mil litros para 2 horas, cada uma desvaziou quanto? 2.500 litros, né? Concordam comigo, né? Sobrou 5 mil litros, então, em 2 horas desvaziaram tudo, né? Mas olhem só, vocês concordam comigo que se essa primeira bomba continuasse aqui, ó, esvaziando, ela ia fazer mais ou menos um negócio assim, ó? Porque essa bomba de cima aqui, ó, ela desvazia quanto? 1.000 litros por hora, tá bom? Então, na primeira hora, ela desvaziou quanto? Na primeira hora, ela desvaziou 1.000 litros. Na segunda hora, ela desvaziou mais 1.000. E na terceira hora, ela desvaziou mais 1.000.
Então ela fez 1.000, aqui 2.000 e aqui 3.000. Se ela desvaziou 3.000 em 3 horas, quantos litros sobrou para outra bomba desvaziar? Em 2 horas. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Bomba B igual. Em 2 horas, ela desvaziou quanto? Os outros 3.000 litros, né? Vão concordar comigo? Sim, né? Porque essa bomba aqui, ó, era mais fraquinha, ela não seguiu o comportamento da outra. E a bomba B em 2 horas desvaziou 3.000 litros. Isso quer dizer que, se em 2 horas ela desvaziou 3, em uma só ela desvaziou quanto? 1.500? 1.500. Né? Metade, né? Sim ou não, pessoal? Pegaram essa? Cri. Pera aí, Big, explica de novo. Porque senão não era 5.000 litros que faltava? Isso aí. Mas, ó, tu concorda que essa bomba aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Deixa eu voltar tudo. Porque fica muito riscaído e o cara não entende. Aqui, ó. Essa bomba aqui, ó, tem uma primeira bomba que tá ligada aqui, ó. Essa aqui, ó. Espera que eu tô com coisa errada. Vou pensar. Essa primeira bomba aqui, ó, ela faz o quanto? Aqui, ó. Em 1 hora ela desvaziou 1.000 litros. Quando chegou aqui, ó, pessoal, foi colocada uma outra bombinha, tá? Colocaram uma outra bomba. E vocês vão dizer, sim, começou a desvaziar mais rápido. Isso aí, verdade. Mas vocês concordam comigo que na primeira hora a bomba desvazia 1.000 litros? Então, ó, 1 hora ela desvazia 1.000. Em 2 horas, quanto ela vai desvaziar? Eu tô falando da bombinha A. Vou fazer tudo em vermelho. Em 2 horas ela vai desvaziar quanto? 2.000. Indiferente do quanto que a outra tá puxando. É a mesma coisa assim, ó. Tu e o teu amigo vão puxar terra. Se tu só consegue levar 50 quilos e ele te ajuda a levar mais 100, tu vai sempre puxar 50 quilos, tá? Isso aqui é a mesma coisa. E na terceira hora? Terceira hora ela vai puxar quanto? Na terceira ela vai puxar 3.000. Né? Aí, ó. Isso é o que ela puxou em 3 horas. E a outra bombinha que foi botada aqui na segunda hora? Ela aqui na segunda hora ela já tem só 5.000 litros. Né? Foi botada junto para trabalhar. Mas eu sei que a outra, no final dessas 3 horas, já vai ter puxado 3.000 litros. Então, para a bombinha B, ela só vai puxar em 3 horas os outros 3.000 litros. É a mesma coisa que eu fazer assim, ó. Por exemplo, eu tenho uma caixa com 6.000 litros, põe uma bomba de esvaziar em 3 horas 3.000 litros, né? Coloquei a bomba a desvaziar em 3 horas, ela desvaziou 3.000 litros, né? Agora sobra 3.000 litros para outra bomba puxar. Aí tu liga, só que a outra bomba puxa mais rápido a água. E ela vai fazer o serviço em quanto tempo? Em 2 horas. Que tá aqui, ó. Em 2 horas. A bomba B, ó. Concorda? E se em 2 horas ela puxa 3, em 1 hora ela vai puxar quanto? Em 1 hora ela puxa 1.500. Ela puxa um pouquinho mais rápido. Sim ou não? Porque em 2 horas ela vai puxar quanto? 3. Porque essa aqui só trabalhou a bomba preta, só trabalhou 2 horas. E a outra trabalhou 3 horas. Entenderam? Uma Sim ou bomba não? mais potente que a outra, né? Sim, Big. É, por isso. Uma bomba é mais potente que a outra. Sim, Big, entendi. Viu? Nós chegamos às 9 horas, pessoal. Ih, eu nem fiz a lista de chamada. Eu não sei se vocês querem que a gente faça só mais uma, ou como é que tá. Essas aqui. Dá pra ser essa aqui, ó. Tem mais 4, isso. Vou mostrar só essa do projétil aqui. Sim, se quiser, eu posso apresentar aqui então, Big.
Pode ser que eu fecho o meu aqui, daí eu vou lá buscar a chamada. Só mais esse daí a gente fecha, pessoal. Pode ir, Cleiton. Só me avisem se tá aparecendo daí. Tá aparecendo? Ainda não? Tá carregando aqui. Foi. Foi? Bom, pessoal, então uma questão também do Enem. O que essa questão fala? Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo do projeto B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá. Então ele pede se o coeficiente angular do projétil B, da reta que o projétil B fez, vai ter que diminuir, aumentar, e é isso que ele quer que a gente descubra. Aqui ele tem... Só um minutinho, pessoal, que meu mouse está meio... Ó, o que é? O projétil A é o que formou, então, a parábola. Aqui é um teste, né, que eles fizeram e eles querem que a gente descubra se o coeficiente angular da reta que o projétil B fez a reta. Quanto que ele vai ter que aumentar ou diminuir para alcançar a altura máxima do projétil A, que é da parábola. A altura máxima do projétil A é nesse ponto aqui, é o vértice da função, que é o máximo, né, onde ele mudou de sentido. Então, aqui está a altura do projétil A. E o que a gente vai fazer? Temos que descobrir qual que vai ser a variação do coeficiente angular para que essa reta ela passe aqui pela altura, né, do projétil A. Aqui está mais... Tá. Como que a gente pode trabalhar com essa questão? A gente vai utilizar... Como a gente vai envolver a reta, vamos utilizar novamente a questão da fórmula geral da função afim. Lembrando, f de x igual a x mais b. Primeiro a gente precisa analisar o gráfico, que foi o que a gente fez. Que é, a reta do projétil B, ela vai ter que passar no ponto máximo da parábola do projétil A, que é o vértice aqui. Aqui eu fiz uma reta, onde que ela vai ter que passar. E como que a gente pode construir isso? Então, analisamos aqui, né, o projétil B e onde ele deve passar. Só passar. Bom, qual que seria o primeiro passo, pessoal? A gente vai trabalhar com os pontos da reta que o projétil B fez. Aqui, com o gráfico, a gente consegue tirar os dados necessários. A gente vai utilizar a forma geral da função afim, que é y igual a x mais b, e nela a gente vai trabalhar com os sistemas. Lembram lá dos sistemas que o pessoal trabalhou na parte de equações? Resolver os sistemas. Primeira coisa, a gente pega um ponto x e um ponto y, e a gente consegue tirar os dados. Aqui a reta ela passou na intersecção do ponto 6 do x com o 12 do y. Então, a gente substitui na função. Pega primeiro aquele ponto. Substituindo na função, o x é o 6 e o y é 12. Então,
Aqui seria o x, pessoal, só tá o 6, mas é y igual a x mais b. Então, aqui vem a troca, né? E ficaria o 12 do y daquele ponto, no lugar do y, igual a 6, no lugar do x, 6a mais o b. E o que a gente quer descobrir? O coeficiente angular, para saber qual que foi o coeficiente angular que ele obteve nessa reta. Agora, para conseguir montar um sistema, a gente precisa ter dois pontos que passem na mesma reta. A gente tendo as ordenadas do ponto, as coordenadas, a gente consegue resolver um sistema e encontrar os valores dos coeficientes. Aqui a gente pode pegar qualquer um desses pontos que tem os dados. Nesse caso, o mais fácil aqui seria o 2, o ponto x, 2 do x, e o 4 do y, que está mais evidente para nós onde que é a ligação, onde eles se encontraram. Então, é o 2 para o x e o 4 para y. Então, substituindo também na fórmula geral da função afim, a gente encontrou 4 no lugar do y, 4 igual a 2a, que é o 2 no lugar do x, mais o coeficiente b. Montamos assim, a gente consegue montar um sistema. Com o Paint seria mais fácil de eu mostrar, mas o meu não consegui abrir. Mas enfim, aqui com o apontador eu vou detalhando. Os sistemas, vocês lembram que a gente pode resolver ele fazendo adição ou subtração. Nesse caso, o mais fácil é fazer a subtração, que é uma função menos a outra, para conseguir eliminar o coeficiente b, porque vai ficar b menos o b, que vai ficar zero. E vai sobrar somente o coeficiente a. Sobrando somente o coeficiente a e a igualdade, a gente já descobre qual que é o coeficiente angular. Então, analisando o gráfico, fica tranquilo para resolver. Então, resolvendo, né, o sistema, a gente sempre coloca termo embaixo de termo, né, a embaixo de a, b embaixo de b, o resultado da equação embaixo da equação. Então, 12 menos o 4, deu 8. 6a menos 2a, deu 4a. Agora, o b menos o b, deu 0. Então, a gente ficou com 4a igual a 8. Fazendo, né, resolvendo, passa o 4 dividindo, fica a igual a 8 dividido por 4, a igual a 2. Então, fazendo esse sistema, a gente descobriu que o coeficiente angular que representa essa reta, ele é 2. Então, e agora? Beleza, descobrimos que é 2. E agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que pegar aquela reta que a gente traçou, que é onde a reta deveria ter passado, a reta do projétil B, e usar ela e fazer a mesma coisa e ver qual que vai ser o coeficiente A dessa reta. Descobrir se ele aumentou ou diminuiu da reta que foi realizada no teste. Então, agora vamos olhar aqui para outra reta. A mesma coisa que a gente fez antes. Vamos analisar qual ponto pegar para substituir na fórmula geral da função. Aqui, pegando o 4 do x que vai para que é a coordenada com o 16 do y. Então, substituindo aqui, ó, nessa parte, já substitui no lugar do y o 16, que fica igual ao valor de x, que é 4. 4a mais b. Então, a função do primeiro ponto está aí. Agora vamos escolher outro ponto. Nesse caso, se a gente analisar aqui, a gente poderia pegar qualquer um dos pontos aqui, ó, porque o 3 e o 12 também está fácil de analisar. O 2 e o 8 também. E o 1 e o 4 também. Opa, meu computador parou. Aí, meu mouse está meio bugado. Então, pegando o ponto 1 do x e o ponto 4 do y, que é uma coordenada, que passa pela reta que o projétil deveria ter passado. A gente formou a outra função afim. Então, 4 no lugar do y, igual. No lugar do x era 1. Então, a gente é como se tivesse 1 aqui na frente do a. É 1a. Mais o b. Agora, a mesma coisa que antes. A gente pode resolver o sistema fazendo uma subtração. Então, 16 menos 4 dá 12.
4A menos 1A fica 3A, e B menos B fica 0. Então, novamente, 12 igual a 3A. Passamos o 3 dividindo, A igual a 12 dividido por 3. Então, 12 dividido por 3, 4. Encontramos o coeficiente da reta que o projétil deveria ter, que era o objetivo, né, do lançamento, que é A igual a 4. Dessa forma, a gente tem que analisar qual que é as opções aqui. Se o coeficiente aumentou ou não. Então, para a reta que ele traçou, que ele fez, a gente encontrou A igual a 2. Para a reta que ele deveria fazer, a gente encontrou A igual a 4. Então, ele aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Então, aumentou em 2 unidades. Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Não sei se falei muito rápido, pessoal, alguma dúvida? Podem perguntar. Mas, basicamente, então, essa questão era interpretar o gráfico. A gente nem utilizou, né, nada de função quadrática, nada de uma parábola, apenas os pontos, né, do vértice para saber onde que o projétil deveria passar. Então, ela tem essa questão de analisar e tirar os dados e pensar no o que fazer, né? Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho duas dúvidas seguintes. Volta para a primeira conta que tu fez. Só um minutinho. Esta? Sim, eu só quero. Primeiro, como é que tu encontrou os pontos 2 e 4? O 2 e o 4? Por que tu pegou eles? É porque para conseguir montar um sistema, eu tenho que montar o sistema com os pontos da mesma reta. Tu olha ali que tipo 2 e 4 tá para X e para Y. Isso mesmo. Daí aqui no gráfico tu consegue analisar que na reta é o 2 do X encontra com o 4 do Y. Ah, tá. Aqui, Entendeu? Tipo, tu não pode pegar o 3 aí, ó, porque o 3 tá lá quebrado, ó. O Deve 3 dar com ia dar 5, quebrado, isso. Daí tu não ia conseguir saber qual que era o correspondente dele no Y. entendeu? Daí por isso eu escolhi esse valor, né? Também dava pra pegar o 4 e o 8, por exemplo, então. 4 e 8. Isso aí? É. Isso mesmo. Uhum. É os valores que ficam visíveis no gráfico, né? Que dá para trabalhar com esses dados. Isso. E a segunda é como é que tu conseguiu a resposta que aumenta 4? Tipo, se tu pegou o A, que é igual a 2, e o B, que é igual a 4. Que Sim, aumenta... o resultado da primeira e o resultado da segunda, como é que tu conseguiu a resposta? Tu diz o A igual a 2 e o A igual Sim. a 4? Isso a gente resolve e daí consegue montar um sistema linear. Não sei se... Não, professor. Eu acho que tu não entendeu a minha pergunta. O resultado Pode dessa perguntar. primeira... Pode falar. Cortou aqui. Pode falar novamente. Tá, o resultado dessa primeira que tu conseguiu foi 2, né? Isso, 2 aqui. Uhum. Que seria A igual a 2, né? Isso Que mesmo. seria X igual a 2, né? Isso, o valor do A, né? Do coeficiente A. Seria 2x. Isso, que é o 2x, exatamente. E na outra tu conseguiu quanto? Eu consegui o 4, né? Encontramos que o coeficiente angular é 4. Sim, como é que com esses dois valores tu conseguiu a resposta? É que daí, assim, a pergunta aqui era quanto que aumentou... Deixa eu só voltar aqui. Ó. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória dB deverá ser... Então, daí aqui as opções ele fala em aumentar ou diminuir do coeficiente angular que já tem. No caso, o que tem é o 2, é aquele A igual a 2 que a gente encontrou, porque é a reta que ele traçou, né? No teste do lançamento. Mas a reta que ele queria obter, que ele quer obter ainda, é aquela que passa lá no ponto máximo da parábola. Até aqui foi? Sim. Então, para passar lá no ponto máximo da parábola, o coeficiente A ele tinha que ser 4, que foi o que a gente encontrou resolvendo, fazendo a reta, né, passar lá no ponto máximo, resolvendo com os pontos, a gente encontrou que A igual a 4. Então, antes era 2. Então, ele quer saber se
aumenta o coeficiente A ou diminui para que a reta passe lá naquele ponto máximo. Então, como deu 4 e era 2, daí aumentou 2, né? 2 mais 2 deu coeficiente A igual a 4. Não sei se conseguiu entender. É que o objetivo dele, né, era saber quanto que ia aumentar o coeficiente angular da nova reta que ele teria que traçar. Sim, agora entendi. Era mais na pergunta aqui, né? Que o coeficiente angular, o que ele ia representar. Sim, agora eu entendi minhas dúvidas já. Mais alguém? Alguma Pessoal, coisa? Não sei se o Big tem alguma... não, acho que eu vou postar nessa semana um coisa lá para umas outras explicações das questões aí que a gente fez muita pouca hoje. Isso, até aquela parte de das funções quadráticas do coeficiente B, eu também tenho uma tabelinha que eu vou postar lá no Classroom e vai ficar mais fácil para compreender. Isso, vou fechar a gravação. Lembre que amanhã vocês têm aula de